Lucas capítulo 9, nós estamos na passagem da transfiguração. Na semana passada nós falávamos acerca da cruz, que os discípulos devem levar a sua cruz. Na semana passada nós falávamos também que Jesus, ele chamou seus discípulos e predisse a sua morte, disse que haveria de morrer, que ele deveria morrer pelo pecado do seu povo, e a gente comentou que os discípulos não entenderam muito bem isso. Então esse é o contexto. Jesus acabou de anunciar a sua morte, Jesus acabou de dizer para os discípulos que não só ele, mas que os discípulos também deveriam levar a sua cruz, e agora nós estamos diante da passagem da transfiguração, ou seja, essa passagem ela vai falar um pouco da exaltação de Jesus, que da ressurreição de Jesus até a segunda vinda dele. Essa exaltação, ela tem aqui, digamos que a gente tem um tira-gosto do céu, ou um tira-gosto da exaltação que Jesus tem desde o momento que ele ressuscitou até o dia que ele voltar. Os discípulos estavam vivendo um contexto de humilhação de Cristo. Eu falei sobre isso aqui na semana passada. O contexto dos discípulos era um contexto de humilhação. Um Cristo sofredor, um Cristo perseguido, um Cristo de dores, um Cristo humilde, um Cristo que não tinha onde repousar, um Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça. Esse era o contexto do Cristo que os discípulos conheciam. E agora eles vão ter um tira-gosto do que seria o Cristo após a ressurreição e até a segunda vinda, quando ele viesse para reinar conosco eternamente. Então é isso que os discípulos vão vivenciar agora. Leia comigo, versículo 28 do capítulo 9 de Lucas, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Vamos parar aqui. Então, Lucas começa esse texto nos trazendo uma sequência cronológica, nos colocando a par de quanto tempo demorou, de como estavam os acontecimentos daquela época. Então ele diz, olha, cerca de 8 dias depois. Depois de quê? Depois de Jesus chamar os discípulos e falar, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se dia a dia e siga-me. Esse é o contexto. Então, 8 dias após isso, Jesus chama 3 dos seus discípulos mais achegados, e aí eu não vou perder muito tempo com isso, mas Jesus tinha, sim, 3 discípulos mais achegados, e eram esses que vocês estão vendo aqui, Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos que estão mais próximos de Jesus, e aí conforme a gente for caminhando no Evangelho de Lucas, os irmãos vão ver que em alguns momentos específicos, como esse, da transfiguração, não foram todos os discípulos que presenciaram, apenas aqueles que eram mais próximos. Então, Jesus leva os 3 discípulos ao monte. E aqui outra coisa interessante, que somente Lucas, só Lucas, essa passagem ela se repete em Mateus, ela se repete em Marcos e em Lucas, mas somente Lucas vai nos dizer que o propósito da subida do monte era oração. E assim, nada mais normal também de se entender que Jesus escolhesse esse momento agora para buscar ao Pai. Não que ele não o fizesse, a gente já citou isso aqui, que no Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais cita Jesus orando, mas esse momento é especial porque Jesus acabou de anunciar para os discípulos que a cruz estava próxima. Jesus acabou de anunciar para os discípulos que ele ia morrer, e isso ia acontecer em pouco tempo, em menos de um ano. Acho que aproximadamente 6 meses Jesus ia morrer. Então nada mais normal para Jesus, e aí trazendo para mim e para você, do que buscar ao Pai em oração nos momentos de dificuldade. Buscar o Pai em oração nos momentos difíceis da sua vida. E é o que Jesus está fazendo aqui. Ele pega os discípulos, ele dá uma notícia bombástica. Imagina os discípulos. Criam que ele era o Messias. Falei um pouco disso semana passada. Mas tinham uma visão um pouco distorcida. Achavam que ele seria o Messias que ajuntaria um exército e que libertaria Israel da mão de Roma. Então os discípulos tinham isso muito apegado no coração. O seu mestre vem com uma notícia bombástica e diz, olha, eu vou morrer e não estarei a todo momento com vocês. Morrerei. Então isso era uma notícia bombástica. Então nada melhor do que pegar esses discípulos e os levarem para uma reunião de oração para que o coração deles pudesse ser moldados. É aquilo que eu sempre digo aqui. A gente não ora para mudar a vontade de Deus.
A gente ora para que Deus mude o nosso coração, para que a gente aceite a vontade dele. E aqui é isso que está acontecendo. A vontade de Deus não ia mudar. Qual era a vontade de Deus? Jesus ia morrer na cruz. Ponto. Isso não ia, isso não tinha uma segunda opção. Então, quando Jesus leva os discípulos para orar, não é para tentar convencer ao Pai de cessar a cruz. É para fazer com que os discípulos tenham seu coração consolados, ainda que vissem o seu Senhor morrer na cruz do Calvário. Esse é o propósito da oração. E aqui esse é o propósito, está claro. Eles não foram orar para falar: Senhor, desiste desse negócio. Apesar da gente conhecer que mais na frente Pedro vai falar: Senhor, para com essa história de cruz, para com esse negócio de morrer. O Senhor não vai morrer não. E Jesus fala: ó, Pedro, aparta de mim que tu não sabe do que tu está falando. Está dando brecha para Satanás falar por você. Tenho que morrer. É decreto, é propósito do meu Pai que eu morra pelo pecado de você. Então, voltando para cá, versículo 29 diz assim: E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. De repente, aí de novo, fica imaginando os discípulos. Não entendiam muito bem o que Jesus falava, estavam um pouco atemorizados por causa da morte de Jesus, estavam um pouco confusos com tudo que acontecia, e de repente, num piscar de olhos, enquanto Jesus orava, o texto diz que o seu rosto se transfigurou e as suas vestes se resplandeceram de brancura. Você olhar lá em Mateus 17, no versículo 2, Mateus diz assim, Mateus 17, 2, acerca dessa mesma passagem: E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, a transfiguração aqui, mais uma vez, como eu disse no início, é a antecipação de como será o meu e o seu Senhor da glória, de como Ele é agora, sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Você vê que o seu rosto fica brilhando como o sol, resplandece como o sol, e não só o seu rosto, mas também as suas vestes. E aí, eu queria fazer uma consideração, uma aplicação para os nossos dias, e é que o seguinte, você vê que não foi só o rosto de Jesus que resplandeceu, mas todas as suas vestes também resplandeceram. E aí eu queria fazer a seguinte aplicação: não basta parecer, porque tem muita gente que tem cara de crente, mas poucos realmente são verdadeiramente crentes, discípulos de Jesus. Tem muita gente que tem aquela aparência de crente, mas não é completamente, ou melhor, 100% cristão. Você vê aqui que não só o rosto de Jesus resplandeceu, mas toda a sua roupa, todas as suas vestes. Então, eu entendo que nós também devemos procurar resplandecer a glória de Deus Pai, ou a glória de Deus Filho, em todos os nossos momentos, em todas as nossas atitudes. E aí, se eu pudesse trazer para algo super prático mesmo, até nas nossas roupas, até na maneira de falar, até na maneira de vestir. É bem verdade que aqui nós não somos bitolados ao ponto de proibir ou de determinar a vestimenta que fulano ou beltrano devam vestir, até porque eu mesmo sou bem tranquilo quanto a isso, mas a gente tem que ter sim bom senso, a gente tem que ter sim moderação e olhar para ver se nós, como todo, maneira de falar, de agir, de pensar, de se vestir, maneira de se portar em público, isso resplandece a glória de Deus, porque Jesus resplandeceu a glória de Deus na sua face e em toda a sua veste. Aí eu queria aplicar em todo o seu corpo, na maneira que era, na maneira que vivia. Acho que isso é bem interessante, porque hoje nós vivemos momentos em que as pessoas têm muita cara de crente, mas quando a gente conhece as atitudes, as palavras, os pensamentos, a maneira de lidar com o próximo, a maneira até mesmo de agir no trabalho, a gente percebe que as pessoas só parecem, só têm cara de crente, mas não são verdadeiros discípulos de Jesus. Voltando para cá, versículo 30, diz assim, e o 31. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam
da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, Moisés e Elias estavam rodeados de glória, porque o texto diz assim: falavam com ele dois varões, os quais apareceram em glória. Então, o aparecimento de Moisés e Elias aqui, primeiro, apesar de já ser o simples fato de aparecerem, ser algo maravilhoso, ser algo miraculoso, eles não estavam na sua aparência comum quando viviam aqui. Moisés havia morrido aproximadamente 1.500 anos atrás, Elias aproximadamente 900 anos atrás. Mas eles não só apareceram, mas como apareceram em glória. E aí o texto nos diz o seguinte, que eles conversavam com Jesus acerca da sua partida, e aqui está falando da cruz novamente, da morte, que ele estava para cumprir em Jerusalém, onde ele morreu, a sua morte de cruz. Então você vê que a pauta dessa conversa, o assunto dessa conversa, era o assunto que Jesus acabou de ter com os discípulos, 8 dias atrás. Olha, eu morrerei uma morte de cruz, eu pagarei o pecado de vocês por meio de um sacrifício. Então, Moisés e Elias não vêm aqui conversar acerca de outras coisas irrelevantes, eles vêm falar justamente sobre aquilo que é mais importante no cristianismo, a cruz, aquilo que é mais importante para mim e para a sua vida, para a vida de um pecador, o sacrifício de Jesus, que nos livra de todo o pecado. Então nós temos aqui Moisés, que é aquele que representava a lei. Nós temos Elias, que é aquele que representava os profetas. E lembra que Jesus diz assim: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E ele veio também cumprir o ministério dos profetas. Ele foi o último, se assim nós podemos dizer, profeta propriamente dito. Hoje tem muita gente que se diz profeta, mas como Jesus, como João Batista, como Elias, não existe mais. Então ele veio cumprir. Então estão diante de Jesus Moisés, o camarada que representava toda a lei mosaica, e Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, aqueles que... Moisés não, mas Elias, aquele que, quando Jesus diz assim: quem o povo diz que eu sou? Alguns diziam: é Elias que ressurgiu dos mortos. Para você ter uma ideia de como que o povo tinha Moisés e Elias em autoestima. Lembra quando Jesus diz: olha, não de Moisés, mas fala de Abraão, antes que Abraão fosse, eu era. Eles tentam apedrejar Abraão. Ou seja, o povo tinha, entre aspas, quase que uma idolatria por Moisés, ser o camarada da lei, e Elias, ser o grande profeta de Israel. E aí os discípulos veem eles vindo conversar com Jesus. Isso é algo que colocava Jesus no mínimo, e você vai ver que os discípulos não entendiam, numa posição infinitamente superior a Moisés e Elias, que vieram para conversar com o Messias, coisa que nunca aconteceu em toda a passagem das Escrituras. Moisés e Elias vir do céu para falar com João Batista, que fosse, com um profeta que fosse, sei lá, Zacarias, Isaías, não tiveram esse privilégio de Moisés descer e vir falar com eles. Então, assim, é um momento também que traz conforto, tanto para Jesus quanto para os discípulos. Porque, assim, Jesus, enquanto homem, com certeza devia estar também passando por um momento de luta, sabendo que a cruz o esperava. Tanto foi assim que, quando chega no momento da cruz, ele diz: Pai, se for da tua vontade, passa de mim, mas todavia seja feita a tua e não a minha. Então, assim, Jesus, vendo Moisés e Elias descer para falar com ele, com certeza deve ter se sentido muito encorajado e mais disposto, não que ele não estivesse, não entenda assim o que eu estou dizendo, mas a cumprir aquilo que ele veio cumprir. E os discípulos, vendo isso, devem ter falado: caramba, quem é esse? Eles disseram há poucos dias atrás, a gente pregou sobre isso: quem é esse que até o vento e o mal obedecem? Eles deviam se perguntar: quem é esse que a lepra obedece? Quem é esse que ele diz, peca pela mão e os mortos ressuscitam? Quem é esse? Então aqui provavelmente eles deveriam se perguntar: quem é esse que Moisés e Elias descem do céu para vir falar com eles, descem em glória para vir falar com eles? Então, mas você vai perceber que os discípulos estavam um pouquinho sonolentos. Vamos ver o que acontece? Versículo 32, diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. 33. Ao se retirarem estes de Jesus,
Disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Eu disse que eles estavam sonolentos. O texto diz que eles estavam premidos de sono, não é isso? Premidos, ou seja, Elana olhou ali no dicionário, e premidos diz pressionados, apertados. Ou seja, sabe quando você está lutando contra o sono está te pressionando, o sono está ali ganhando a batalha contra você? Era o que estava acontecendo com os discípulos. E aí, é claro, de novo, eu não quero ser muito duro com os discípulos, porque nós cometemos as mesmas falhas que eles. Mas, gente, imagine um mestre. Uma coisa é você vir para a reunião de oração que o pastor está dirigindo e dormir nela. Outra coisa é você ir para a reunião de oração com Jesus e dormir nela. É o que estava acontecendo com os discípulos. Eles eram, enfim, eram a nossa semelhança, se assim eu posso dizer. Eram falhos, cheios de problemas, cheios de defeitos, igual a gente. Só que a gente acha um pouco absurdo, né? Mas eu acho que se nós estivéssemos lá, talvez cometeríamos as mesmas falhas. Porque eles não conseguiam ainda compreender com clareza quem era aquele que os falava. Então eles dormem no meio da reunião de oração. Então, os irmãos que têm costume de orar aqui com o pastor Anderson, dormir com o pastor Anderson orando ou pregando, fiquem tranquilos, os discípulos dormiram com Jesus. Vê se pode. Quem sou eu para me comparar com Jesus? Mas, voltando para cá, outra coisa que eu queria chamar a atenção. Eu falei que Moisés foi sepultado. E aí você encontra isso lá em Deuteronômio 34. Só que se você ler Judas, capítulo não, Judas só tem um capítulo, Judas versículo 9, você vai ver que vou dizer que parece, que é o que parece, que o corpo de Moisés, ele foi exumado e transladado, ou melhor, levado, transportado para o céu pelo anjo. O texto diz assim, Judas verso 9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então os teólogos dizem que provavelmente o corpo de Moisés nessa batalha aqui, ele é exumado, ou seja, tirado debaixo da terra e levado para o céu pelo arcanjo Miguel, nessa batalha entre o arcanjo e Satanás. E é legal que você vê aqui, que diz que o arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás, apenas disse, o Senhor te repreenda. E essa passagem, eu nem tinha escrito nada disso aqui no meu esboço, mas essa passagem já responde, refuta aqueles que dizem que o arcanjo Miguel é Jesus. Porque se o arcanjo Miguel fosse Jesus, ele não teria nenhum problema em proferir juízo infamatório contra Satanás. Porque Jesus é aquele que vai julgar Satanás. E o próprio Jesus não diria, o Senhor te repreenda. Então você vê que o arcanjo Miguel aqui realmente é um anjo que estava amando, seguindo ordens de Deus, ou do próprio Cristo Jesus, da Trindade, para ir lá e resgatar o corpo de Moisés, porque não sabemos o porquê, Satanás estava tentando pegá-lo. Alguns dizem que era para usar como objeto de idolatria, objeto de culto, enfim, não nos compete perder muito tempo com isso. Então, Moisés, aconteceu isso com ele. Elias, a gente sabe o que aconteceu com Elias, né? Segundo a Reis, foi na carruagem de fogo para o céu. Tem um monte de gente que gosta desse negócio. Tem um monte de gente que quer esse céu de carruagem de fogo. Elias, segundo a Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim, indo eles andando e falando, estava Elias e Eliseu, né? Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então parece que Elias não subiu na carruagem de fogo. Ele foi no redemoinho. A carruagem de fogo foi só para abrir alas. Foi só carro abrir alas. Ele foi mesmo no redemoinho, parece. Mas enfim, se ele estiver aí também na carruagem de fogo, não tem problema nenhum não. Mas esse é o contexto, tanto de Moisés quanto de Elias. Elias é levado diretamente ao céu. Também não me compete aqui ficar fazendo muitas... falando ou tentando fazer invenções, ou tentando imaginar o que aconteceu com Elias. A Bíblia diz que, enfim, estava vivo, carruagem de fogo veio, ele subiu no redemoinho, ponto. É aquilo que eu costumo dizer aqui na igreja. Quando a Bíblia fala, a gente fala. Quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Então a Bíblia se calou. A Bíblia só diz que veio um carro de fogo, um cavalo de fogo, levou. Como foi?
Não sei. Como aconteceu? Não sei. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel contendia pelo corpo de Moisés. Então a Bíblia se cala, a gente se cala. Mas enfim, voltando para cá, esses eram os três homens que estavam, os dois homens que estavam reunidos com Jesus. Essa era a história de vida desses camaradas. E aí eu poderia aqui passar um tempo ainda falando sobre os milagres que Elias fez, as experiências que Moisés teve, mas de novo também não vamos perder tempo com isso. Mas o interessante é só ter uma noção de quem eles eram e o que aconteceu com a vida dessas pessoas, para a gente ver o tamanho do espanto que aqueles discípulos deviam ter. E aí, voltando para o texto, sempre Pedro, no despertar, dá aquele estalo, sabe, você dá aquela cabeçada assim, e aí você acorda e meio assustado, aí você fala, caramba, estou dormindo. E aí Pedro já acorda afoito, como o famoso Pedro que a gente tem visto aqui domingo após domingo. E Pedro diz, Senhor, como é bom estar aqui nesse lugar, oh maravilha, estava dormindo, olha só, oh que bênção estar aqui, Senhor, oh o Senhor está aí glorificado, Moisés e Elias também, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, então os senhores ficam mais tempo, eles fazem um congresso, faz uma conferência de 3 dias, negócio de 30 minutos, faz uma conferência, o Senhor prega num dia, Moisés no outro, Elias no outro, olha que bênção. Isso é muito bom, dormindo, né? Cara pálido, Elias, né? Jesus, o Pedro, Jesus vai falar para ele, Pedro, para, estava dormindo, acordou aí agora com essa história de vamos fazer uma tenda para a gente ficar mais aqui. Mas voltando para cá, você percebe que a frase de Pedro, a princípio parece bem humilde, e é humilde, vamos fazer 3 tendas, Senhor, para que eu tenha mais, para que nós tenhamos mais momentos como esse, gozar da tua glória, gozar do Senhor, transfigurado, gozar da presença de Moisés e Elias. Aparentemente isso é legal, mas de novo, isso contradiz o discurso que Jesus acabara de falar para eles. Eu tenho que morrer, eu tenho que ir a Jerusalém, eu tenho que enfrentar a cruz. Então o que eles queriam fazer era prolongar momentos de glória em momentos errados. Não era o momento de prolongar a glória, era o momento de caminhar para a cruz, era o momento de caminhar o Gólgota, era o momento de ir rumo a Jerusalém para sofrer o Calvário. Esse era o momento. Aquele era um momento, como eu disse no início, um tira-gosto, apenas um momento de consolo para falar, fiquem tranquilos, ainda que eu morra, no 3º dia eu ressuscitarei, e isso que vocês estão vendo agora, aí, meu irmão, será eternamente, mas não é hora de prolongar. Ou seja, os discípulos viveram um momento de êxtase, de experiência, de visão, de milagre, mas não tinham discernimento espiritual. Viveram um momento único, mas não tinham discernimento de qual era a verdadeira missão de Jesus. Queriam ficar no monte, queriam ficar ali naquele retiro eternamente, se possível fosse. E que problema de quem está lá embaixo, a gente vai pregar à noite. Enquanto eles estavam aqui querendo prolongar o seu tempo no monte, aumentar esse momento de glória, lá embaixo do monte tinha um pai desesperado com um filho endemoniado. Jesus sabia que aquele pai o esperava. Desesperado. O caos tem uma pintura, eu não me recordo agora quem é o grande pintor, é um famoso pintor, ele pinta a transfiguração e logo embaixo ele pinta o caos que está acontecendo embaixo com esse pai, com um menino endemoniado, o caos está acontecendo, ou seja, Jesus sabia que ele não podia ficar além do necessário no monte, porque lá embaixo pessoas ainda precisavam dele, pessoas ainda estavam sedentas, atribuladas, perturbadas, esperando libertação. Então ficar no monte aqui era omissão. Ficar no monte era fugir das responsabilidades. Lembra que eu falei semana passada que os discípulos tinham muito isso? Eles queriam liberdade, mas não queriam responsabilidade. Os discípulos eram muito rápidos em mandar as pessoas embora. Chutava as crianças, mandava a mulher do fluxo de sangue embora, despachava todo mundo, ordem importuna o mestre. Eles eram muito rápidos nisso. Mas Jesus sabia que ele não poderia se omitir e fugir da sua grande responsabilidade, que era ser Senhor, Salvador e tudo mais daquelas pessoas. Então, voltando para cá, outra coisa que me chama a atenção aqui é que parece que, de forma misteriosa também, que eu não tenho como ficar imaginando, nem ficar inventando, os discípulos reconheceram de primeira, assim, ó, Moisés e Elias. Entenda, não tinha foto, não tinha internet, né, aquele negócio. Moisés morreu há 1500 anos antes disso. Elias morreu há 900 anos. Como que os discípulos reconheceram Moisés e Elias? Fala para mim. Não sei.
Não sei como, mas reconheceram. E aí, para mim, é mais um argumento que eu uso, porque creio nisso, na minha concepção de que reconheceremos as pessoas na glória, de que reconheceremos as pessoas quando Jesus voltar, ou quando nós partirmos daqui para encontrar com Ele lá na glória, porque assim como os discípulos instantaneamente reconheceram Moisés e Elias, ainda que não tivessem talvez visto foto deles, ou só ouviram falar de como Moisés era, mas você imagina naquela época, Moisés era um camarada com traços judeus e barbudo, todo mundo era, barbudo e com traços judeus, talvez uns mais magrinhos, outros mais gordinhos, talvez nem tantos gordinhos, porque se andava muito naquela época, ainda mais Moisés, né? Peregrinou pra caramba, peregrinou muito por causa do povo de Israel, o povo teimoso, Moisés não aguentava mais andar por causa deles. Então acho que acredito eu que Moisés devia ter um corpo bem esbelto, que andou demais, andou 40 anos apenas. Então, mas devia ser muito difícil, apenas por ouvir falar, você conseguir identificar alguém. Então, de forma misteriosa e milagrosa, eles reconheceram Moisés e Elias, e isso para mim é um conforto, e isso para mim também é um ânimo, saber que assim que partirmos daqui, reconheceremos aqueles que amamos e que partiram antes de nós, como eles partiram, de forma clara, plena e instantânea. Acredito que isso vai fazer todo sentido. Então, a multidão esperava e Jesus sabia que não podia prolongar esse momento que Pedro queria prolongar. 34 diz assim, você lembra que o versículo 33 terminou assim, não sabendo, porém, o que diziam, ou seja, Pedro não sabia nem o que falava, como sempre, falava sem pensar. Aí o versículo 34 diz, enquanto assim falava, Pedro ainda estava falando, já estava tentando convencer Jesus de fazer tenda. Veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Vamos parar aqui rapidinho? Pedro ainda falava, ainda tentava convencer Jesus de algo que não era possível, e uma nuvem vem. E aí, você deve estar acostumado, ou deve se lembrar, de que por diversas vezes na Bíblia, a presença de Deus é simbolizada como uma nuvem, no próprio Êxodo, na passagem de Moisés, talvez na própria passagem de Elias, que ele é levado aos céus, porque vem uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo, mas Elias sobe num redemoinho, a nuvem. Outra passagem do próprio Elias, quando está um pouco depressivo na caverna, o texto diz que veio terremoto, veio trovão, veio barulho, diz que de repente numa suave brisa, e aí não é bem uma nuvem, mas uma suave brisa, veio a voz do Senhor e falou com Elias. Então, é muito comum na Bíblia a gente ver Deus se manifestar ou ser simbolizado por uma nuvem. E aqui o que acontece agora é isso. Deus, de forma poderosa, se não bastasse Moisés, Elias e Jesus estarem glorificados, agora uma nuvem vem e os encobre. E aí não se esperava outra coisa dos discípulos. O texto diz que eles ficaram com medo ao perceber que os outros três, e aí o texto parece um pouco difícil de se entender, quem entrou na nuvem, porque o texto diz assim, enquanto ainda falava, no caso Pedro, veio uma nuvem e os envolveu. E aí, a princípio, você pode entender que envolveu todo mundo, mas para mim é mais sensato que a nuvem tenha envolvido apenas Jesus, Moisés e Elias. E aí diz assim, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Então parece sim que Pedro, Tiago e João entraram na nuvem, mas não é isso que acontece. Porque você vai ver que logo no versículo seguinte, uma voz vai sair da nuvem e vai falar com eles. E assim, essa voz, ela se direciona a alguém que está fora da nuvem. Mas já eu falo sobre isso. Então, ao ouvirem a voz, os discípulos foram tomados de medo. E aí eu queria, acho que o melhor comentário desse medo, está lá em Mateus 17, que também fala dessa passagem. Mateus 17 diz assim, Mateus 17, 6. Mateus é um pouco mais detalhista na hora do medo dos discípulos. Mateus 17 diz assim, 6. Ouvindo-a quem? A voz, que veio de dentro da nuvem. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então você vê que eles não só tiveram medo,
como também caíram com o rosto em terra, ou seja, se prostraram, né? Abaixaram o rosto, porque não se julgaram dignos de olhar nem mesmo para aquilo que estava acontecendo, ficaram atemorizados. E aí eu entendo que temor e tremor é válido, mas medo de Deus, ter medo da presença, da revelação de Deus, é um motivo, ou melhor, tem motivo, é uma evidência de uma espiritualidade rasa, de uma espiritualidade sem discernimento, de uma espiritualidade sem intimidade com Jesus. Porque, queridos, aqueles que têm intimidade com o seu mestre, ainda que tenham temor e tremor diante dele, porque saibam que ele é santo, 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 não tem medo dele. Aqueles que têm medo de Jesus, aqueles que têm medo de Deus, não têm discernimento, não têm intimidade com ele, não o veem ainda como pai, apenas o veem como juiz. E é claro que ele é juiz, a gente fala sobre isso tanto aqui na igreja, mas ele também é pai. Então ninguém tem medo de um pai, a não ser quando você faz o que não deve, a não ser quando você apronta. Mas nós sabemos que ele diz que ele é fiel e justo para perdoar, se nós confessarmos os nossos pecados. Então, ter medo de Deus, acredito eu, é algo que soa meio incoerente, meio sem lógica. Porque se você ama, se você confia no seu pai, dificilmente você terá medo dele de novo, a não ser quando você faça algo que você sabe que ele disse para você não fazer. Então, temor e tremor acho que seja válido. Mas cuidado, você tem medo de Deus, você tem que rever os seus conceitos, fazer um gabinete com ele, sentar para conversar com o seu pai e vê-lo como um pai que é. E aí, eu sempre falo isso porque durante muito tempo eu demorei para ver o meu próprio pai como um pai. Então, quando eu vi para o Evangelho, meu pai parecia muito mais um amigo do que um pai. Então, quando eu vi para o Evangelho e me apresentava um Deus como um pai, no começo eu tive dificuldade. Então, até nisso você tem que tomar cuidado. Quando eu digo que Deus é pai, para você não relacionar totalmente a figura de Deus com o seu pai físico, com o seu pai de carne e osso. Porque nem sempre os nossos pais são perfeitos. Que nem sempre os nossos pais, dentro da sua limitação, dos seus pecados, dos seus erros, conseguem representar fielmente o que Deus é como pai. Então, às vezes, você pode tentar estar vendo Deus como pai e ainda assim ter medo dele. E ainda assim não conseguir se relacionar com ele, porque você está tentando transferir para Deus o que você teve na sua casa. E eu tive um pouco de dificuldade com isso, porque, de novo, demorei um pouco para que o meu relacionamento com o meu pai realmente fosse um relacionamento de pai e filho. Talvez por culpa minha, talvez por culpa dele também, mas isso no início do Evangelho para mim era algo um pouco complexo, falar de Deus como pai, porque o meu pai para mim era algo muito distante. O meu pai para mim, eu vi o meu pai como um senhor, e aí você vai entender o que eu estou falando, que vivia num castelo, sentado num trono muito sério. Essa era a visão que eu tinha do meu pai. Então, quando me apresentaram Deus como um pai, eu via Deus assim, um senhor sentado num trono, num castelo muito distante. Então, eu demorei a entender que a figura de Deus é um juiz, é um senhor, mas ele também é um pai, e pai que excede os nossos pais terrenos, que vai além dos nossos pais terrenos. Então, cuidado com isso também quando a gente aplicar Deus como pai, para que você não olhe para Deus, entendeu? A partir das suas percepções, ou das suas convicções, ou dos seus conceitos que você traz da sua criação. Então, voltando para cá, versículo 35, diz assim: e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então o pai, agora de forma clara, por isso que eu disse, diz assim, ó, e dela veio uma voz. Então dá a entender que de dentro da nuvem, aonde estava Moisés, Elias e Jesus, veio uma voz. E se veio, os discípulos estavam fora, eles foram receptores dessa voz que veio da nuvem. Então eu entendo que os discípulos não entraram na nuvem. Então eles ouviram a voz. E apesar, de novo, de parecer uma declaração comum que a gente já escutou Deus fazendo lá no batismo de Jesus, né? Quando Jesus desce das águas, esse é o meu filho, em quem me comprazo, parece simples e repetitivo, mas o que Deus está fazendo aqui, primeiro de novo, encorajar Jesus, sabendo que ele morreria na cruz, mas que ele era o filho amado, o eleito, e segundo,
de uma forma bem sutil, repreendendo os discípulos, falando assim: ouçam ele é o meu eleito, meu escolhido, meu ungido, ele é o Messias. Parem de ouvir o seu próprio coração, parem de ouvir os seus próprios conceitos, parem de ouvir as suas próprias convicções, ouçam ele, e é isso que os discípulos faziam. Jesus falava: eu tenho que morrer. Eles entravam para sair por aqui. Jesus falava um monte de coisa com os discípulos, eles não entendiam nada. E Jesus falou: dá a eles de comer. Lembra? Eles falaram, semana retrasada: Senhor, aonde que a gente vai comprar pão para esse povo todo aí? Onde que a gente vai tirar comida para dar para eles? E Jesus estava dizendo algo misterioso, algo espiritual, e eles entendiam tudo errado. Então Deus está falando para eles: ouçam-no de verdade. E outra coisa que Deus estava corrigindo aqui, que Jesus não era mais um como Moisés e Elias. Pedro falou: vamos fazer 3 tendas, Senhor, um para você, um para Moisés e um para Elias. Eles estavam equiparando Jesus, por mais que sem perceber e de forma sutil, eles estavam equiparando Jesus a Moisés e Elias. Moisés e Elias eram homens poderosos para eles. E Jesus fala, aí Deus fala: não, esse é o meu filho. Moisés foi um grande homem, Elias foi um grande homem, é verdade. Moisés foi o libertador, libertou vocês do Egito. Elias libertou Israel, entre aspas, da idolatria, beleza, mas esse é o meu libertador. Esse é aquele que vai libertar vocês do pecado, da morte, do juízo, do inferno, do juízo vindouro. Esse é o meu filho, ouçam ele. Então, o que Deus está fazendo é tirar Jesus do mesmo patamar de Moisés e Elias e falar: não dá para fazer uma tenda para cada um, não tem tenda que comporte ele é Senhor dos céus e da terra, ele é o alfa e o ômega, ele é o dono de tudo, nada foi feito senão por meio dele, é isso que diz João 1, não dá para fazer tenda para ele, não dá para colocar ele no mesmo lugar que Moisés e Elias, ainda que Moisés e Elias tenham sido realmente homens únicos na história da humanidade. Ele é o Senhor, ele é o Pai, ele é o dono, ele é o de tudo. Ele é aquele que Moisés e Elias esperavam, ele é aquele que Moisés e Elias abriam caminho, apontavam. Moisés era um tipo de Jesus, libertou Israel do Egito, um tipo de libertador. Elias era um tipo de Jesus, libertou Israel da idolatria que Israel vivia naquele momento, mas todos eles eram todos eles eram sombras do que viria, e ali estava aquele que era, para quem eles só apontavam, eles só faziam sombra daquele que era o Messias. Então o Pai corrige aqui os discípulos e coloca Jesus num patamar que ninguém poderia se igualar. E aí, apesar de toda a glória que a gente vê nesse texto, de novo, o que fica muito evidente e o que não pode fugir da nossa memória é o grande amor de Deus pelo seu Filho. Grande amor de Deus pelo seu Filho. Sabia que o que Jesus iria enfrentar não seria fácil. Então ele mostra amor de forma incondicional para o seu filho. E segundo, o grande amor de Deus para com o seu povo, para comigo e contigo. Porque, na boa, eu já falo isso sempre aqui, se fôssemos nós, a gente já tinha desistido desse povo. Ô povo difícil, ô povo duro, ô povo complicado, não aprende nunca. Olha Pedro, eu falei 10 vezes com Pedro não entende. Já repeti um monte de vezes para a igreja congregacional de Andorinhas, eles não aprendem. Então, assim, você vê aqui a demonstração de amor, a demonstração de poder, ela fica evidente. Mas a demonstração de amor, ela está permeando tudo isso. Porque se não fosse o amor, não teria demonstração de poder, entende? Poder por poder, Deus não precisa ficar demonstrando poder por poder, Ele é o poder em pessoa. Mas o amor motivou tudo isso. O amor pelo seu filho para dizer: vá, eu sou contigo, vá. E o amor por mim e por você, para não desistir da raça humana, não desistir do seu plano, não voltar atrás. Então, o amor de Deus está alicerçando toda essa passagem. Não olhe para essa passagem apenas como uma passagem de demonstração de poder. Olhe para essa passagem como uma demonstração única do amor de Deus, por mim e por você, e pelo Filho dele. Ele disse: esse é o meu filho, é o meu eleito. A ele ouvi, é o meu filho. Isso é muito único. 36, para a gente caminhar para o fim. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Lá em Mateus 17, você vai perceber que o silêncio foi uma ordem de Jesus. Mateus 17, versículo 9, Jesus diz assim: e descendo eles do monte,
ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, Lucas não diz isso. Lucas diz apenas que eles ficaram em silêncio e não contaram nada do que viram. Mas lá em Mateus explica por que o silêncio. Jesus mandou: não falem nada até que haja a ressurreição. Ou seja, aí vocês estarão livres para falar de tudo quanto viram, de tudo quanto ouviram, de tudo quanto presenciaram. Mas por enquanto, guardem. Não é o momento de falar de glória, não é o momento de falar de exaltação. Ainda é o momento do Filho do Homem entregar a sua vida em resgate do seu povo. Então, após a morte, a ressurreição, a ascensão, aí tudo isso jogaria luz à transfiguração. Tudo isso transformaria a transfiguração em algo até mais entendível e mais plausível, porque eles veriam, todos os discípulos, e não apenas os discípulos, pois a gente pode estudar um pouco sobre isso mais na frente. Jesus vai aparecer aos discípulos, às mulheres, Jesus vai aparecer a uma pequena multidão, é isso que a Bíblia diz. Jesus aparece a muita gente. Então, o fato dele ter morrido na cruz, ressuscitado e sido elevado aos céus pelos anjos, isso faria com que o conto ou a história da transfiguração tivesse todo sentido a mais. Então, Jesus disse: olha, fiquem quietos, não contem para ninguém. E outra coisa interessante é que quando a voz cessou, a voz da nuvem cessou, e de forma milagrosa, assim como apareceram, a nuvem vai embora, Moisés e Elias também, o texto diz assim: achou-se Jesus sozinho. E isso também, por mais que seja sutil, é uma demonstração de amor. Imagine, e aí, claro, imagine dentro da nossa concepção humana, Jesus vê o Pai, Jesus vê Moisés, Jesus vê Elias, Jesus tem o seu momento de glória ali, e ainda assim o Pai vai embora e ele não vai junto. O Pai volta para o céu e ele sabe que ficando aqui, o que o esperava era negação, morte, crucificação, abandono, escárnio, dor. Era isso que eu esperava. Eu diria: Senhor, me leva junto. Tá maluco? Não me deixa aqui não. Oportunidade única de ir para a glória? Não, eu quero ir. Jesus fica. E aí o texto diz: sozinho. É verdade, os discípulos estavam juntos, mas o sozinho é o intuito de que essa missão, de que essa cruz que ele tinha que carregar, ele carregaria sozinho. Sozinho. Foi sozinho. Os discípulos o abandonaram, Pedro o negou, viraram as costas para ele, não acreditaram no que ele dizia, mas ainda assim, sozinho ele ficou, em demonstração de amor por mim e por você, meu irmão. Só um amor incondicional, só um amor divino faz isso. O filho ver o pai, e aí de novo, fazendo esse paralelo entre pai e filho, se você acha que você tem uma boa relação com o seu pai, você imagina Jesus e o pai, que são eternos, que são um só, é isso que a Bíblia diz. Imagina a relação que ele tinha com o pai, e ainda assim ele abrir mão de toda essa relação. Se dói para um filho abrir mão da relação com o pai quando tem que viajar, quando tem que ficar distante, quando tem que se separar do pai, às vezes por uma morte, se dói para um filho isso, você imagina o sentimento de Cristo em se ver novamente longe do seu pai. E ainda assim, ele em momento algum desistiu de mim e de você. Em momento algum, ele pensou em olhar para trás e escapar da cruz. Satanás tentou. Pedro tentou. Senhor, tu não pode morrer. Os sacerdotes, eu acho que eram os sacerdotes que estavam ali no momento da cruz, falavam para ele: olha, tu não é o Cristo? Desce daí. O ladrão do lado direito ou esquerdo, vocês que escolham, dizia: não é o Cristo? Salva para ti e a nós também. Tantos e tantos tentaram tirá-lo da cruz, e ele foi até o último minuto por mim e por você. Tantos e tantos tentaram. Satanás o levou no deserto, o Espírito levou ao deserto, e no deserto Satanás o tentou várias vezes, e toda a tentação de Satanás era tentar encurtar o caminho, era tentar fazer um atalho, e esse atalho não passava pela cruz. Se prostrado e me adorar, eu vou te dar tudo. Se me servir, eu te darei toda a autoridade.
transforma a pedra em pão. Ou seja, a todo momento Satanás tentava fazer com que Jesus fugisse da dor e fosse direto para a glória, fosse direto para um momento de exaltação. E aí Jesus diz, não, arreda-te de mim, Satanás, porque me convém obedecer o meu Pai. Então, queridos, olhe para isso com o coração quebrantado. Às vezes a gente pensa que foi Judas que matou Jesus porque o vendeu. Às vezes a gente pensa que foi Pilatos ou Herodes ali porque fizeram pouco caso. Às vezes a gente pensa que foram os sacerdotes por inveja. Às vezes a gente pensa que foi os pregos que os soldados romanos o cravaram. Mas o que levou à cruz foi o amor por mim e por você. O que levou à cruz foi a sua disponibilidade em dizer, eu voluntariamente darei a minha vida. Ele diz, ninguém atira de mim, eu dou e eu tomo de volta. Que história é essa que vocês vão me matar? Que história é essa que Judas vai me vender? Que história é essa que os sacerdotes irão me levar? Eu voluntariamente a darei e no terceiro dia tomarei de volta e ressuscitarei. Isso é poder. A gente olha, né? Num momento de humildade, de humilhação, num momento de dor. Mas Jesus sabia que ele era Senhor a todo momento. Ele diz, para com esse negócio, eu vou dar por amor incondicional. Mas fiquem tranquilos, que eu mesmo tomarei de volta e ao terceiro dia ressuscitarei. Bem, queridos, então, olhe para esse texto como um texto de poder, mas um texto também de grande amor. Para terminar, 4 aplicações rápidas. Primeira aplicação, eu vejo nesse texto uma prévia da segunda vinda de Jesus. Então é mais ou menos isso que a gente vai ver. Não dá para afirmar, vai ser isso, porque de novo, aonde a Bíblia se cala, a gente se cala. Mas eu vejo aqui uma prévia. Ele veio uma primeira vez como servo sofredor, mas voltará uma segunda vez como Senhor, soberano, Rei, governador e juiz de toda a terra. É assim que ele voltará. Então esse texto nos dá uma prévia do que esperamos, do que aguardamos na segunda vinda. Segunda aplicação, eu vejo aqui nesse texto a segurança de todos os verdadeiros crentes que já morreram antes de nós. A semelhança de Moisés e Elias, estão ao lado do seu Senhor agora, governando, reinando e aguardando até que se concretize, até que se complete todas as coisas. Para os discípulos, o Pai mostrou Moisés e Elias. Eu creio que naquele grande dia nós veremos todos os nossos amados que já partiram antes de nós. Veremos Moisés e Elias. Eu vou ser um dos que vou entrar na fila para fazer pergunta para eles. Mas eu acho que ver os queridos que já se foram, ver aqueles que nós aqui sepultamos, como a Isa essa semana, vai ser algo único. E essa passagem nos afirma e nos garante isso. Terceira aplicação, os crentes do Antigo Testamento esperavam intensamente a volta de Jesus, a redenção. Já falei isso aqui, os crentes do Antigo Testamento olhavam para frente, para um Cristo que ia vir. Nós olhamos para trás, para um Cristo que já veio. Ambos esperavam a mesma redenção. Ambos foram salvos pelo mesmo Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem mácula, o Filho de Deus. Ambos, ninguém foi salvo de forma diferente. Por isso que você vê que Moisés e Elias falavam com ele sobre o quê? Sobre a sua partida que estava para acontecer em Jerusalém. Eles esperavam, eles ansiavam pela redenção. Todos os crentes, e eu estou chamando crentes porque eram crentes do Antigo Testamento, criam numa promessa: ele virá e resgatará o seu povo. Hebreus diz isso, morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas esperaram na glória até que o Messias viesse na plenitude dos tempos e morresse por mim, por você e por todos eles. Então você vê aqui os crentes do Antigo Testamento desejando, interessados na morte do Cordeiro de Deus. Quarto e última aplicação, já até falei sobre isso na pregação, é a distância de Cristo entre todos os demais grandes que vocês possam imaginar. A sociedade coloca alguns líderes religiosos como grandes, algumas igrejas se contentam em achar o seu pastor grande, a denominação grande, mas a gente percebe aqui que Jesus é incomparavelmente maior. Moisés, Elias, denominação, pastor A, pastor B, seja o líder religioso do que for, o político, não interessa. Jesus não se compara a nenhum dos grandes que a gente possa imaginar. Naquele grande dia, ele estará
Eu não tenho nem palavras para dizer, mas nós o veremos não apenas como mais um, nós o veremos realmente como Ele é. Deus, segunda pessoa da Trindade, Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz. Nós veremos o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Autor da vida, o Leão da tribo de Judá. Assim nós o veremos. Moisés não tem essas qualificações, Elias não tem, Abraão, pai da fé, não tem, mas ele terá. Ele terá. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã.